Rita, faz favor. Então, eu, primeiro de tudo, tenho de agradecer, professor, por se ter disponibilidade a fazer a apresentação, por ter lido, pelas palavras que disse, e acho que me conseguiu convencer que eu fiz um bom livro. Ainda bem. Eu não vou falar muito, eu acho que prefiro mais, no fundo, a audiência guia a conversa do que seja eu a dirigi-la. O que faria, uma vez que estamos aqui pelas palavras do No País do Silêncio, gostava de ler o excerto. E o excerto que eu escolhi para ler é aquilo que eu considero que é um ponto de viragem no livro. Portanto, segue-se, passa-se depois das eleições em que participou o general Norton Matos, e é um ponto de viragem no livro, porque o livro começa de uma maneira ligeira, dá um bocadinho a mão ao leitor, apresenta-lhe a beira, apresenta-lhe, na altura começa também a apresentar um namoro, ou seja, é um livro suave. Quando eu estava a escrever o livro, eu tinha amigos meus que foram acompanhando o processo de construção do livro. E uma amiga minha, que está aqui, disse-me a dada altura, portanto, eu ainda não tinha chegado a este capítulo, e disse: Rita, eu estou a gostar muito, a história, muito bem escrito, mas não percebo o título que tu estás a dar àquilo, porque é um livro tão ligeirinho, e no País do Silêncio parece que tu me vais perturbar, e isto não tem grande perturbação. Pronto, e na altura, a primeira versão do livro, que era ainda maior do que esta, era mais lenta, ela ia caminhando mais lentamente, e tinha personagens que, entretanto, pronto, eu depois acabei por retirar para não ser ainda mais extenso do que já era. E creio que este é um bocadinho o ponto de viragem do livro, em que, apesar de todos os silêncios que estão aqui, o grande silêncio que orientou, no fundo, a ideia inicial do livro é o silêncio da falta da liberdade e da repressão. E é aqui que ela começa a ser apresentada. De maneira que vou proceder aqui à leitura deste excerto. Na página 137. 137. Vamos ver se eu consigo expor a minha voz. Não se falava alto no país ordeiro, e se fazia, era preciso silenciar quem usava. Logo a seguir às eleições, veio a perseguição, para que acalmassem de vez os ventos e baixassem os dedos os que lhe mediam direções. Alheio a tudo, Eduardo não vislumbrou o perigo, e o pai ignorou-o propositadamente. Só Juliana estava atenta. Na noite em que a fatura chegou, foi ela quem acordou Eduardo, que dormia placidamente. Eduardo! A voz da mãe atravessou-lhe com dificuldade o sono. Eduardo, acorda, filho. O teu pai ainda não chegou. 4 da manhã. O pai saíra para uma reunião depois do jantar. A mãe avisara que talvez fosse melhor não ir, mas ele queria mostrar as feridas abertas no balanço da candidatura. Dizer-se traído e bater com a porta. Eduardo tentou acalmá-la. Não era a primeira vez que o pai chegava tarde. Mas a mãe interrompeu nervosa, a voz a atropelar-se num grito. Não, filho, preciso que vás ver dele. Juliana fizera a leitura da situação. Percebia que tinha havido um convite ao descuido durante as eleições. A polícia política estivera calma, houvera poucas prisões, mais liberdade de expressão, e dizia-se que o regime começava a mostrar frestas. Mas eleições ganhas e as prisões já tinham começado. Nessa noite, tudo podia ter acontecido. Eduardo obedeceu, mas como miúdo contrariado, aborrecido pelo sono interrompido e convicto de alarmismo infundado. Conduziu até à direção que a mãe lhe dera e estacionou o carro algumas ruas antes, como ela aconselhara. Andou alguns minutos, na madrugada fria, até chegar a uma casa térrea com portas fechadas e luzes apagadas. A casa correspondia ao número, mas não havia qualquer movimentação dentro dela. À volta, o silêncio de um bairro tranquilo, na fronteira da cidade. Acendeu um cigarro e decidiu avançar mais algumas casas. Talvez a mãe lhe tivesse dado o número errado. A meio da rua, pelo canto do olho, passou-lhe o rasgo breve de um movimento rápido, apenas perceptível na quietude absoluta. Uma cortina que se fechou, com pressa, no outro lado da rua, e o deixou desconfiado de que alguém o observava. Manteve o passo inalterado e fingiu não ter percebido. Caminhou até ao fim do passeio, sem encontrar sinais de vida na rua Tomatosa. Resolveu regressar atrás
e mudou propositadamente para o passeio do lado contrário. Abrandou ao passar pela janela. Tudo dormia. Podia ter visto movimento, ou tê-lo apenas imaginado. Indeciso sobre como prosseguir, voltou a cruzar a rua e arriscou bater à porta da casa térrea. Bateu devagar, mas a madeira fez eco no vazio da noite. Olhou em volta. Silêncio e quietude. De dentro, não vinha resposta. Nem ruído, nem luzes. Não valia a pena insistir. Resolveu regressar a casa. Provavelmente a reunião teria terminado pouco antes dele sair e tinha-se desencontrado com o pai, um a chegar e o outro a sair. Ou a reunião tinha mudado de sítio, ou, no seu término, tinha havido outros afazeres. Havia muitas explicações antes de só sobrar inquietação. Mas então uma porta abriu-se. Não a da casa onde bateram, mas a da janela onde a cortina se mexera. Uma cabeça espreitou, olhou em volta e fez-lhe um gesto para que se aproximasse. Eduardo obedeceu. Um vulto na noite, que na proximidade se revelou um idoso descarnado, ligeiramente corcunda, com um rosto de pele fina, adoentada na cor, a descair dos ossos salientes. «Procura alguma coisa?» perguntou-lhe com voz sussurrada. Eduardo decidiu confiar. «Sim, procuro», respondeu no mesmo tom. «Creio que conheço alguém que era suposto estar naquele edifício esta noite». O velho escrutinou-o. Provavelmente averiguava também de quanta confiança deveria dispor. Hesitou por momentos, mas o pijama fino de algodão na madrugada fria exigia-lhe decisão célere. «Entre», disse por fim, abrindo a porta que conduzia a uma pequena sala iluminada por uma lamparina de azeite. Eduardo era alto e o teto da casa tão baixo que quase lhe tocava a cabeça. O velho não o convidou a sentar. Ficaram de pé, perto da entrada, colados à porta, a falar em sussurros. «A minha esposa está a dormir e não ia gostar de saber que me meto onde não devo». A voz úmida, ensopada de catarro. «Mas eu estou velho, cansado, farto disto tudo. Não quero saber». Um brilho fugaz pousou-lhe nos olhos escavados. Por acaso não tem um cigarro? Por instantes, Eduardo colocou a hipótese de que fosse apenas isto, que não houvesse história ou matéria que contar, mas tão simplesmente um desejo de nicotina na calada da noite. Abriu a caixa dos cigarros e ofereceu-lhe um. O velho recebeu com mãos ossudas de pele escamada. Eduardo acendeu-lhe e acendeu também um para ele. Se fosse só isso, melhor. Mas o velho aspirou o cigarro 2 vezes e começou a falar. Vieram por volta da meia-noite. Eu estava à janela, já não durmo grande coisa com as dores nestas costas desgraçadas. Comecei a vê-los chegar. Saíram uma porrada deles de dentro dos carros, devagarinho para não fazerem barulho. Só então me apercebi quem eram. Fechei logo a janela, já um deles me tinha topado. Não vi mais nada, mas ouvi. Devem ter levado uma série de gente. Gritaram, somos presos políticos, avisem as nossas famílias. Gritaram uma série de nomes, mas eu não me lembro de nenhum. Aspirou outra vez, dedos de fumo a desaparecerem garganta adentro. A minha mulher veio à sala em pânico, diz, coitados, coitados, mas depois não quer meter-se. Disse logo, vamos para a cama, Zé, não vão eles vir aí. Eu fui, mas já não consegui dormir. Aqueles gritos ficaram cá. Pousou os olhos murchos em Eduardo. O que lhe tenho a dizer é só isto. Se procura alguém que estava ali dentro hoje à noite, saiba que foi levado.